A China de hoje não tem um regime econômico socialista. A China de hoje é uma ditadura capitalista. A China de hoje não tem um regime econômico socialista. A China de hoje é uma ditadura capitalista. Ah, mas e o partido que governa a China, que chama Partido Comunista Chinês? Sim, o nome do partido é esse, mas nem sempre o nome de um partido, ainda mais um partido que já tem 100 anos desde a sua fundação, nem sempre o nome do partido significa o que é na vida real. Por exemplo, os nazistas tinham um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e não por isso eles eram socialistas. Então, não adianta você se prender no nome, e sim você tem que ver na prática os fatos, como que o país funciona. Então vamos para uma breve história aqui para a gente entender. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma grande guerra civil na China, em que de um lado você tinha os nacionalistas, que eram um tipo de capitalismo mais alinhado com os Estados Unidos, liderados pelo general Chiang Kai-shek, e do outro lado você tinha os comunistas, alinhados mais com a União Soviética, liderados pelo famoso Mao Tse-tung. De 46 até 49 teve essa guerra civil, os comunistas, como a gente sabe, venceram a guerra e expulsaram os nacionalistas da China. Então os nacionalistas entraram nos barquinhos deles e foram para uma ilha que tem lá perto, chamada Taiwan. Então a China se dividiu em dois. A maior parte, que é a China continental, virou comunista, com Mao Tse-tung, e a outra parte virou nacionalista capitalista com Chiang Kai-shek. Então Mao Tse-tung rapidamente começou a implantar o pacote comunista socialista lá na China. Então ele nacionalizou as empresas, o governo tomou as empresas das pessoas, coletivizou as terras, distribuindo lá para os camponeses, colocou o controle estatal da economia, em que o governo define preços, salários, quem vai produzir o quê, todo o pacotinho de sempre socialista. Foi dividindo a população entre o clássico proletários e burgueses. Os camponeses foram divididos em 3 grupos, que é os pobres, os semi-pobres e os médios. E qualquer coisa acima disso, se você tinha um pouquinho mais de terra, você já era considerado um burguês, um inimigo do povo, e as terras eram tomadas, e muitas dessas pessoas eram mandadas para campos de concentração, de trabalhos forçados, ou mesmo para o paredão. Estima-se que cerca de 4 milhões de proprietários de terra foram mortos durante a gestão do Mao Tse-tung. E a mesma coisa na cidade, eles iam nas empresas e infernizavam os pequenos comerciantes, tomavam as empresas um pouco maiores. Estima-se que de 2 a 3 milhões de pequenos empresários foram mortos também dessa forma. E aí os capachos lá do Mao Tse-tung, os funços burocratas, iam nas empresas e nas fazendas e diziam quem que ia produzir, o que ia plantar, o que ia dar para quem que ia cada coisa. Não precisa nem dizer que a produção entrou em colapso, tanto a produção industrial quanto a agrícola. O preço do arroz no mercado negro subiu 30 vezes. Você já viram esse filme em algum lugar? O governo começa a meter as patas, dizer quem que tem que produzir, para quem, as pessoas começam a parar de produzir, começa a faltar comida, começa a subir o preço, começa congelamento de preço. Já viram esse filme em algum lugar? Quem fosse pego estocando grãos era fuzilado sumariamente. Não dá nem para ter ideia do tamanho da destruição. A gente não consegue imaginar. Tinha cidades no interior da China em que 50% da população morreu de fome. Estamos falando aí de 20 a 100 milhões de pessoas. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram de fome com cada estimativa de diferentes demógrafos, mas é um número assim que o cérebro humano não consegue compreender. Vocês lembram que eu falei que o governo nacionalista chinês fugiu para Taiwan e aí se dividiu e você teve comunismo na China continental e capitalismo em Taiwan? Pois bem, em 1950, a renda per capita, o dinheiro por pessoa em Taiwan e na China eram mais ou menos parecidos, alguma coisa em torno de 700 a 800 dólares por ano por pessoa. Passou 30 anos, em 1980, quando ainda vigorava o comunismo raiz na China, o PIB per capita, quer dizer, a riqueza por pessoa na China, continuava nos mesmos 800 dólares. Em 30 anos, mesmo com inflação em dólar, que tem inflação, o dinheiro por pessoa continuou o mesmo na China, eles não andaram nada. Em Taiwan, o PIB já estava em 7 mil dólares. Pois bem, em 1976, finalmente Mao Tse-tung morreu, e depois de um período tumultuado aí de algumas lideranças idas e vindas bem curtas, subiu ao poder um cara que era considerado meio que um dissidente, meio radical dentro do Partido Comunista, chamado Deng Xiaoping. E esse cara, ele tinha uma visão muito, muito revolucionária de que eles iam ter que mudar o modelo econômico, porque daquele jeito não dava, a China inteira ia morrer de fome. E aí Deng Xiaoping começou a promover as 4 modernizações que ele falava. Entre elas, uma super revolucionária que ele dizia que, ao contrário da China comunista, que todo mundo recebia igual, ele queria fazer um negócio muito radical, que era pagar diferente para pessoas que produzem diferente. Então, se você produz mais, você vai ganhar mais. Se você produz menos, você ganha menos. Essa foi uma das reformas radicais lá do Deng Xiaoping. E outra coisa que ele fez foi começar a criar o que ele chamava de zonas econômicas especiais. Então, ele pegou algumas cidades que ficavam geralmente no litoral e falava o seguinte: ó, nessa cidade vai ser uma zona especial. O que é especial?
é basicamente capitalista. Então ele aplicou o capitalismo em algumas cidades e uma delas era uma pequena vila de pescadores chamada Shenzhen. Talvez você tenha ouvido falar de Shenzhen. Passados 30 anos, Shenzhen é hoje uma das cidades mais prósperas do mundo, um dos maiores polos industriais do planeta, uma cidade muito bonita. Eu tive a oportunidade de conhecer Shenzhen desde 2000, então eu vi a bagunça que era lá no início dessa zona especial. E como está hoje, já tive a oportunidade de ir para a China mais de 20 vezes, então eu tenho acompanhado esse crescimento lá. É realmente espantoso para quem vai de fora ver aqueles arranha-céu subindo, as pessoas com pleno emprego, a renda per capita subindo radicalmente, os índices econômicos, os índices sociais melhorando. Realmente, assim, não é aquilo que muita gente tem a imagem da China. Ir lá, pessoalmente, ver cara a cara aqueles edifícios maravilhosos, as estradas impecáveis, os aeroportos, a infraestrutura, os metrôs, as pessoas lá com salário subindo, é o fruto do quê? Da aplicação da liberdade econômica e do capitalismo e mostrar como isso melhora realmente a vida das pessoas, da pessoa que está humilde, sofrida lá e como vai levantando o padrão de vida dessas pessoas. Posso dizer que eu tive a oportunidade de ver na prática como funciona a abertura de empresas na China, é extremamente rápida. A gente abriu em 2 dias empresa e conta bancária. Contratar pessoas é fácil, os contratos são livres, o imposto lá é relativamente baixo, fácil de pagar, simples, os encargos trabalhistas são simples e leves. É um local onde existe um bom respeito à propriedade privada, respeito aos contratos assinados. Então, em todas as medidas, o pacote econômico de livre mercado, de capitalismo, está implantado na China. De comunismo, o sistema econômico lá não tem nada. A previdência lá, a maior parte é privada, boa parte do sistema educacional é pago, uma boa parte do sistema de saúde é pago também. Tem um monte de problemas, é um país autoritário, é uma ditadura, as pessoas não podem falar o que quiserem. Se você falar alguma coisa, quero derrubar esse governo, ao contrário de um país livre, você pode sumir. Se você sair na rua com um placarzinho dizendo morte aos líderes comunistas, vamos derrubar o governo, provavelmente vão te buscar na sua casa. Isso é errado, você tinha que ter o direito de poder falar isso, e é um país com muito pouca transparência. E por fim, pessoal, só deixando bem claro, o objetivo desse vídeo não é idealizar o capitalismo e dizer que ele é perfeito. O capitalismo tem um monte de defeitos, ele leva à materialização exacerbada, ao consumismo exacerbado, ele pode romper relações tradicionais comunitárias. Quer aprimorar o capitalismo? Ótimo, vamos aprimorar o capitalismo, mas vamos reconhecer, sem ingratidão, tudo de bom que ele trouxe. Ele é o sistema que mais gerou riqueza, que mais tirou pessoas da miséria, que mais impediu criança de morrer de fome ao nascer, ou mortalidade infantil, ou deu a possibilidade da gente ter uma vida tão próspera para a maior parte da população desse planeta.